O vídeo de hoje trata de um tema complexo, preocupante e ao mesmo tempo impopular, pois trataremos da pessoa do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Eu espero que você, assim como eu, exerça um senso crítico, seja em relação a qualquer tipo de assunto, e que você consiga opinar, discordar educadamente, seja de quem for, de qual político for, sem idolatria. Nós, brasileiros, precisamos parar de idolatrar políticos. Nós precisamos lutar e morrer pelas nossas ideias, porque são as nossas ideias que nos levarão adiante. Mas precisamos reconhecer que pessoas são falíveis e elas erram. Elas erram. E não existe Messias, além de Jesus Cristo, que possa ser perfeito nessa terra. Sendo assim, então, no vídeo de hoje, eu quero mostrar para vocês que a gente está muito perto, a direita está muito próxima de mais uma ruptura, de mais um cisma, de mais um cataclismo. E por que isso? Porque nos últimos anos eu tenho observado que todas as pessoas que ganharam notoriedade nas mídias sociais, na internet, que não fazem parte do clã bolsonarista, estão sendo recebidas de modo não amigável, pelos filhos de Bolsonaro, pelo próprio Bolsonaro. E eu até arrisco dizer que não muito distante de hoje, nós haveremos uma disputa entre Jair Messias Bolsonaro e Nicolas Ferreira, pelo poder, pelas mídias e pela popularidade. Cada um de nós, eu e você, que somos tradicionais, somos conservadores, nós entendemos a grande importância da pessoa do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro no cenário político dos últimos 10, 15 anos. Né? A gente tem um claro entendimento que ele foi uma voz que nos representou no Congresso, que nos representou perante as mídias. Ele nos representou falando coisas que por muito tempo nós gostaríamos de ter falado, mas não tínhamos voz. Ele chegou à presidência sozinho? A gente sabe que não. A gente sabe que não, até porque ele teve uma vida pública de mais de 30 anos, como integrante do Exército, depois como vereador, depois como deputado. Então, se tem uma coisa que ele entendia, e ele continua entendendo até hoje, é de política. Nós precisamos reconhecer esse mérito da pessoa do Bolsonaro. Inclusive, até hoje, os seus filhos, quando são indagados, questionados quanto alguma fala descabida, quanto algum comportamento que não foi legal em relação ao seu pai, eles sempre usam da honestidade, da integridade que o pai teve perante o maior escândalo de corrupção que assolou o nosso país. E sim, a gente pode reconhecer esse feito, realmente. Ele não cedeu às pressões do Centrão naquele momento, ele não cedeu às pressões para receber dinheiro, ele se manteve ileso numa época muito turbulenta, onde quase todos os nossos representantes então cederam à pressão pelo dinheiro, à, à vontade de enriquecer ilicitamente. Mas nós também precisamos reconhecer que dentro de uma sociedade séria, uma pessoa em que ela se manteve íntegra e honesta, ela não deveria ser tratada como um Superman, porque ser honesto não é um direito, é um dever. Um dever meu e um dever seu. Mas nós estamos falando do Brasil. E o Brasil é um país que as pessoas, a maioria das pessoas sofre da síndrome de Estocolmo, que é aquela doença onde a vítima se apaixona pelo bandido, onde o sequestrado cria empatia pelo sequestrador. Daí dá para entender, então, o porquê os filhos de Bolsonaro sempre gabam dos feitos do pai. Feitos esses, né, que desde Collor, né, que foi o último presidente de direita do nosso país e que fez o que fez, ajudaram Bolsonaro a ser eleito no ano de 2018 a presidência do Brasil. Porém, não demorou muito, né? Depois da posse, não demorou muito para que começassem as primeiras rixas. Se de um lado nós tínhamos o nosso presidente cedendo às tentações do Centrão, justificados por uma tentativa de governar o país, já que para criar projetos de leis, para alterar PECs, aprovar medidas provisórias,
ele precisava de uma maioria nas casas legislativas, sendo necessário, então, o apoio desses políticos. E para que esses políticos o apoiassem, ele precisava, então, oferecer algo em troca. Por outro lado, nós tínhamos os integrantes do movimento de direita, os intelectuais conservadores, os liberais econômicos, movimentos que ganharam força na época do impeachment da Dilma, e que a essa altura, seja pela falta de reconhecimento não conquistada por eles dentro do governo de Bolsonaro, seja pela sede de poder que eles não conquistaram, começaram então a criticar as ações do presidente. E também, com o passar dos anos, acabaram se tornando sua oposição. Começando um movimento de direita liberal contra a direita que a essa altura já havia se transformado em centro-direita. Veio a pandemia. E as críticas se tornaram acusações, ofensas, denúncias, em meio a um mundo dominado pelo medo, pela insegurança, pelas insatisfações em relação às falas descabidas do presidente em relação aos parentes das vítimas que morreram, em relação às indicações que ele fez para o STF, e que uma delas, inclusive, levou a presidente Luiz Inácio Lula da Silva elegível novamente. Dessa forma, Bolsonaro foi se tornando impopular. A impopularidade de Bolsonaro fez com que, em 2022, ele perdesse o pleito. Voltando ao poder, uma esquerda rancorosa, uma esquerda com um presidente representada por um presidente descondenado, massivamente sedento por vingança e poder. E desde então, desde quando Bolsonaro então se tornou inelegível, vários nomes de peso surgiram aí no cenário nacional de direita. Pablo Marçal, Nicolas Ferreira, Tarcísio de Freitas. E ao que tudo indica, né, pelas recentes entrevistas de Jair, sempre que um nome desses, né, desponta, fica famoso ou ganha popularidade repentina devido a um vídeo ou algo que ele faz, e ofusca a glória dele, isso tem lhe incomodado. E isso acaba de acontecer em duas modalidades. Primeira, quando o patriota, Marco Pontes, se candidata à presidência do Senado. E ao concorrer com Davi Alcolumbre, né, que é o candidato que Jair Messias Bolsonaro não esconde, que está defendendo, ele foi apunhalado pelo próprio Bolsonaro em rede nacional, onde ele fez um vídeo dizendo que não o apoiaria. Não apoiaria porque, teoricamente, supostamente, ele não teria chance de ganhar. E Bolsonaro não está convencido que ele precisa defender um ideal. Neste momento, ele está convencido que ele precisa defender aquilo que é melhor para ele, que é o Davi Alcolumbre, que a gente já sabe quem é. E que a gente já sabe que não é o melhor para o nosso país. Porém, ele julga ser melhor para si. Ou seja, ele está olhando para os seus próprios interesses. Infelizmente. Dessa forma, o mesmo que aconteceu com o Marçal, quando foi candidato à Prefeitura de São Paulo, e viraram as costas para ele, os representantes da direita não preferiram ficar ao lado do atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, se viraram de costas para Pablo Marçal, justificando que ele não teria chances de ganhar. Mais uma vez, preferiram escolher o pior, pautados numa possível impossibilidade de vitória pela parte daquele cara que se dizia representante da direita naquele momento. Agora é a vez do Nicolas, que após conseguir mais de 250 milhões de views com aquele vídeo em relação ao Pix, agora ele está na mira do Bolsonaro. Porque em recente entrevista, né, mesmo sem citar nomes, perguntaram para ele, questionaram a ele sobre os novos políticos que estavam surgindo no cenário atual. E ele se referiu ao Nicolas como alguém que deixou subir para a cabeça. Porque o Nicolas foi bem enfático quando disse que se mudarem as regras e ele puder concorrer ao Senado ou ao governo de Minas Gerais, ele sim tem essa intenção. E isso fez com que Bolsonaro se sentisse traído, apunhalado ou então esquecido, se tornado obsoleto. Deixado então à vanguarda da direita nacional,
para que outras pessoas também pudessem representar aí esse movimento que não é dele, mas que por muitos anos foi representado por ele. Na minha humilde opinião, isso ainda vai ocasionar em uma briga entre Bolsonaro e Nicolas. Vai haver uma ruptura entre esses dois. E aí não mais só os intelectuais, não só mais o MBL, Pablo Marçal e mais recente, Nicolas. Ou seja, estão deflagrando a direita no nosso cenário político. Estão repartindo, estão separando a direita. A esquerda conseguiu entender o conceito de Sun Tzu, dividir para conquistar. A direita tem se partido ao meio, ao meio e ao meio, devido ao ego, devido à necessidade de popularidade, necessidade de poder. E aí são essas rupturas que muito provavelmente farão com que se torne cada vez mais difícil da direita voltar ao poder. Essa é a minha opinião, vou parar por aqui. Deixe sua opinião nos comentários e até a próxima.